O título da mensagem de hoje é: Cercado por homens, mas guardados por Deus. Repita comigo: cercado por homens, mas guardados por Deus. E o título e o versículo 1 de 2 Crônicas 32 diz: Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, e ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. O versículo 7 diz: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Eu vou ler somente essa parte. Pois conosco está um poder maior do que está com ele. A história do rei Ezequias, ela é extremamente encorajadora para mim e para você nessa manhã, pois ela trata de duas realidades que todos nós, cristãos, enfrentamos. E a primeira realidade, ela nos ensina que mesmo quando nós estamos buscando ser corretos, justos, piedosos diante de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos passar por dificuldades. Ou seja, você ser leal, correto, justo diante de Deus e dos homens, não garante que você vai estar isento de problemas. Muito pelo contrário, em algumas situações na sua vida, como o rei Ezequias está enfrentando, você vai passar por batalhas mesmo fazendo tudo certinho. Seu checklist de deveres como cristão, como filho de Deus vai estar ok. E você vai estar ali pensando, vai ser bênção, e muitas vezes vai vir luta, batalha, adversidade. Você ser leal a Deus não vai te isentar de passar por problemas. Só que nós temos uma grande controvérsia na nossa mente quando nós começamos a viver assim. Porque muitas vezes a gente olha para tudo certo que nós estamos fazendo, falamos, eu estou fazendo tudo bonito, eu estou honrando a Deus, eu não estou afligindo ninguém, eu não estou agindo de maneira pecaminosa, por que que eu estou passando por essa luta? Por que que eu estou passando por essa dificuldade? Nós não conseguimos muitas vezes entender como que nós estamos recebendo o oposto daquilo que nós estamos fazendo. Eu estou sendo gracioso, mas estou recebendo muitas vezes na minha vida dificuldade e problemas. E isso acontece porque a gente costuma a não entender que a nossa maneira piedosa de agir, ela não vai ser muitas vezes recompensada com paz, com prosperidade. E isso dá um nó muitas vezes na nossa mente, porque a gente espera que por causa da nossa boa conduta, a gente também receba paz, tranquilidade, graça, bênção sobre nós. Mas a verdade é que não é assim. Ser fiel a Deus não te torna isento de enfrentar problemas. Nós olhamos aqui para a vida de Ezequias, e é exatamente isso que ele está vivendo. Ele está vivendo um tempo de problema, ele está vivendo um tempo de dificuldade, mas quando nós voltamos até o capítulo 29 e lemos até o 31, nós vemos que ele está sendo extremamente fiel, extremamente piedoso, extremamente leal ao Senhor e ao povo de Deus, extremamente fiel às Escrituras. Mas no capítulo 32, tudo isso que estava acontecendo, todas essas bênçãos, Deus se manifestando no meio deles, tem um romper. E agora vem um tempo de tribulação, um tempo de guerra. Ezequias e seu povo está cercado por inimigos, por um exército que quer destruí-los. Isso é o que acontece. Ezequias, um homem leal, que agora está passando por uma dificuldade. A fidelidade a Deus não nos isenta de enfrentar problemas. Essa é a primeira realidade. E a segunda realidade? Aprendemos com a história de Ezequias que quando enfrentamos problemas devido à fidelidade a Deus, desfrutamos do seu cuidado e proteção sobre as nossas vidas, em meio aos momentos de luta. Primeira realidade, ser fiel não te garante não ter problemas. Segunda realidade, você vai passar por problemas, mas o Todo-Poderoso vai estar com você no campo de batalha. Deus estará com você no meio das suas lutas. A mão do Todo-Poderoso te guiará e você irá passar pelas batalhas, mas Deus estará ao seu lado.
segunda realidade para nós. Isso é importante, porque nós sempre iremos passar. Talvez se eu perguntasse para você nessa manhã, você está passando por uma batalha, meu irmão, mesmo sendo leal a Deus? Talvez você me respondesse, sim, eu tenho passado por dificuldades, eu tenho passado por lutas, mas saiba que vale a pena continuar certo e fiel a Deus, vale a pena continuar em retidão, porque mesmo nessas lutas, Deus caminha contigo, Deus está com você nesse barco, você não está sozinho. E nós iremos meditar nessa manhã sobre como Deus nos guarda quando nós estamos cercados por homens. E a primeira coisa, Deus nos guarda mesmo quando nós estamos cercados por homens, revelando a sua grandeza a nós. Deus nos guarda revelando quem Ele é. Às vezes, nós no meio da jornada cristã, nós esquecemos que Deus Ele escolheu se revelar a nós. E nós não valorizamos quem Deus é e como Ele se revelou a nós. Olha só como é que Ezequias está encarando no versículo 7. Ele está olhando para o exército, ele está vendo aqueles homens que estão falando contra Deus, que não estão sendo respeitosos com o Senhor, que estão falando que mesmo com Deus lá eles vão destruir tudo. Ezequias ele está olhando para tudo isso e ele está tendo uma palavra de encorajamento com o povo. No versículo 7 ele diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Ezequias ele está olhando para o exército e está falando assim: tem alguém que é mais poderoso. O exército dele é forte, mas quem está conosco, quem nos guarda, quem nos protege é mais poderoso. E isso tem a ver com a revelação do Senhor. Ezequias ele não fala isso da boca para fora, porque ele sabe simplesmente, ele só tem essa capacidade de dizer tais palavras, porque Deus escolheu se revelar através das Escrituras. Quando nós estudamos teologia, nós conhecemos isso como revelação geral e revelação especial. Dentro da revelação geral, nós conhecemos um Deus que se revelou através da criação de todas as coisas, um Deus que tem poder para trazer tudo à existência do nada. Esse mesmo Deus é o Deus que provê que tudo funcione corretamente, de maneira organizada, da maneira como Ele criou. Ou seja, um Deus extremamente poderoso, um Deus extremamente glorioso, um Deus que tem poder, e quando Ele fala, aquilo é uma declaração e tudo acontece. Ezequias está olhando para o exército, mas está falando: conosco tem um poder maior, porque esse Deus grande se revelou a nós, e por isso eu posso confiar que nós não seremos abalados, não seremos destruídos, porque Deus se revelou a nós, e esse Deus que se revelou é grande e poderoso. Aleluia! É um Deus grande, e Ezequias ele não está com medo olhando para isso. Ele não está abalado por causa desse exército, porque com ele está um poder maior, um poder grandioso, um Deus tão poderoso que foi capaz de criar e sustentar todas as coisas. Ele é o responsável por tudo que nós conhecemos funcionar e ser exatamente do jeito que é. Esse é o nosso Deus, um Deus grande, criador. Mas talvez você ouvindo isso, você pense: ele é tão grandão, tão poderoso, tão imenso, criou todo o universo. Será que Ele realmente se preocupa comigo? Será que realmente Ele está envolvido no meu dia a dia? Será que esse Deus que é tão formidável, Ele vai se preocupar com os meus pequenos problemas aqui na terra? E aí a gente cai no pensamento deísta, acreditar que Deus fez todas as coisas, mas que Deus não se envolve com a sua criação, que Ele é um Deus distante, como um relojoeiro que deu corda, criou o relógio, colocou para funcionar e o deixou seguindo as próprias leis. Mas o nosso Deus não é assim. E quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos um Deus que guarda o seu povo, um Deus que caminha próximo, um Deus que luta junto ao seu povo, um Deus que vai na frente, um Deus que protege, um Deus que traz vitória ao seu povo. Esse é o Deus que nos
guarda. Esse é o Deus que as Escrituras revelam, um Deus de perto. Quando nós olhamos para o povo que estava escravo nas mãos de Faraó, nós vemos um povo clamando, um povo sofrendo, e Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso eu vou descer em socorro deles. E nós conhecemos a história, porque a revelação de Deus nos diz que esse Deus desceu com poder, desceu com autoridade, e envergonhou os deuses egípcios, envergonhou Faraó, trouxe vitória ao seu povo, os libertou da escravidão, e eles se tornaram uma grande nação. Esse é o Deus revelado nas Escrituras, é o Deus que o seu povo caminhava no deserto, e quando estava muito calor, uma nuvem os acompanhava, mas no frio da noite, essa nuvem se torna uma nuvem de fogo, e os esquentava no frio do deserto. Um Deus que guarda o seu povo, um Deus revelado pelas Escrituras. Esse é o Deus poderoso que nós servimos, um Deus que para o sol, para que o seu povo tenha vitória, e Josué vence um exército, por conta que Deus para o sol. Esse é o Deus que é revelado nas Escrituras, um Deus que guarda o seu povo, que está em batalha. Uma grande muralha de Jericó se coloca diante deles, e o seu alvo de vitória. Mas esse Deus, revelado nas Escrituras, ele destrói o muro, e o seu povo vence a batalha. As Escrituras nos revelam um Deus poderoso, um Deus grande. E nas nossas batalhas, porque muitas vezes nós estamos cercados de batalhas, nós esquecemos da revelação desse grande Deus. E o que nós precisamos fazer então? Retirar essa venda que está encobrindo a glória da revelação de Deus, que está encobrindo o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que caminha conosco, trazer à memória os feitos do Senhor, porque Ezequias está pensando nisso, quando ele olha e fala: conosco tem um poder maior, com vocês, meus irmãos, tem um poder maior, vocês não estão sozinhos, Deus se revelou a vocês, e vocês desfrutam do seu favor. Não deixe que nada encubra a maneira como vocês enxergam o Senhor, porque é isso que nos torna fáceis de serem derrotados, isso que nos torna uma presa fácil para o inimigo, quando nós esquecemos de como Deus se revelou, e o que as Escrituras dizem desse Deus. Mas Ezequias, ele está atento a isso. Deus nos guarda mesmo quando os homens nos cercam, nos dando confiança para a batalha. Com ele somente o poder humano, no versículo 8, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que Ezequias disse. Olha só o que está escrito: para nos ajudar e travar as nossas batalhas. Não está falando que Deus, ele não nos ajuda, não está falando que Deus, ele não está conosco, mas está falando que Deus está conosco para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E às vezes a gente fica meio omisso, fica meio perdido, fica meio assim: ai, não sei, será que vai dar, será que não vai dar? Será que vai funcionar as coisas do jeito que tem que ser? A gente fica meio perdido, meio desencorajado, mas a palavra do Senhor está nos dizendo essa manhã, que Deus está conosco para nos ajudar e travar as nossas batalhas. Você pode estar em batalha, você pode estar em luta, você pode estar cercado por homens, mas às vezes por dívidas e por muitas outras situações, por uma doença terrível, mas Deus está conosco para nos ajudar em nossas batalhas. Deus está com o seu povo, Deus nos guarda, nos dando confiança. Você pode estar enfermo, você pode estar endividado, as pessoas podem te perseguir no seu trabalho, tudo isso pode estar acontecendo com você, mas a palavra do Senhor para você nessa manhã, é que Ele está contigo, para te ajudar nas suas batalhas. Deus, Ele está conosco. Se tem algo terrível que nós enfrentaríamos, era o juízo de Deus sobre nós, era algo terrível, esse cálice seria algo terrível. Eu só de parar para pensar, eu fico imaginando o quanto que Jesus sofreu. Era uma luta que nós não tínhamos vitória, não tinha chance de ganhar,
nós perderíamos, e mesmo que Deus consumisse toda a sua ira sobre nós, o nosso destino não seria o que é hoje, porque se Deus derramasse a sua ira sobre nós, no estado que nós estávamos, nós permaneceríamos para sempre separados dele. Mas porque Jesus, ele ocupou o nosso lugar, porque Jesus tomou o cálice, as mãos deles foram pregadas naquela cruz, os pés deles que deveriam ser os nossos. Hoje nós desfrutamos da graça e nós podemos ter confiança de que Deus está conosco, porque esse Deus que nos salvou é um Deus tão envolvido, que nos ama tanto, que Ele se entregou e morreu em nosso favor. Jesus ocupou o nosso lugar, e por isso nós podemos ter confiança nas batalhas, porque Jesus é um Deus tão envolvido com o seu povo, que caminha tão próximo com o seu povo, que Ele se entrega para nos salvar. Você tem um Deus que se entregou em seu favor. Não tem nada que eu possa falar que pode te dar mais confiança do que isso. Jesus morreu em seu favor. Jesus garantiu que você vai concluir a caminhada e vai reinar com Ele. Você é cordeiro com Cristo. Não tem mais nada que eu possa falar para você enfrentar uma batalha que possa te dar mais confiança que isso. Jesus é com você e Ele está no meio das suas batalhas. Aleluia! Deus nos guarda quando escuta as nossas orações. O versículo 18 diz assim: então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistar a cidade. Referiam-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passavam de obra de mãos humanas. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e de todos os líderes e oficiais do campo do rei Assírio, de forma que se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns dos filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Deus nos guarda, escutando as nossas orações, escutando o nosso clamor, escutando o nosso choro. Quando nós estamos no campo de batalha, Deus nos guarda. Quando Ele ouve as nossas orações, não cesse de clamar, não cesse de buscar, porque Deus escuta cada palavra que sai da sua boca. Quando você está no campo de batalha, Deus escuta a sua voz. E no momento que Ele determinou, pode ser como foi nesse texto, que eles oraram e Deus já mandou um anjo que derrotou todo o exército, ou em um tempo mais alongado, mas saiba, Deus escuta as suas orações, e pelo fato dele escutar as suas orações, vocês estão guardados. Deus é com vocês, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a batalha, o fato de Deus estar conosco nos garante segurança, nos garante a presença dEle, nos garante que por mais que o nosso inimigo seja grande e poderoso, o poder que está com o povo de Deus é maior. Aleluia! Portanto, o Ministério de Louvor pode subir. Nessa manhã, após ouvir essa mensagem, que você saia daqui cheio de fé e de convicção, porque você está guardado em Jesus. Você pode estar em batalha, você pode passar por aflições, mas você está guardado em Jesus, primeiro pelo fato dele ter se revelado a você. E Ele não se revelou como um Deus pequeno, mas como um Deus grande, capaz de alterar a sua história. Portanto, confie nele, permaneça nele, continue zelando pelo nome dele, continue vivendo segundo as instruções dele, porque no tempo certo, Ele vai ouvir a sua oração, e Ele vai descer com poder, e vai solucionar a batalha. Não importa o exército, não importa qual que é a adversidade, Deus quando Ele desce, Deus quando Ele se manifesta, Ele vence tudo aquilo que nos oprimia.
portanto você tem motivos para confiar e exaltar o nome dele nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, meus irmãos.